Muito boa tarde, bem-vindos ao nosso webinar sobre CFDs. Vamos iniciar esta pequena apresentação com uma introdução com informação mais genérica sobre os CFDs. Recordamos que poderão encontrar mais informação sobre estes instrumentos na apresentação que já foi feita e que está disponível no nosso site. Um pouco mais à frente mostramos também no site onde se encontra para ser mais fácil a consulta. E como tal, vamos começar com uma pequena introdução, faremos um pequeno intervalo e de seguida continuaremos com uma informação mais específica, neste caso mais direcionada para os CFDs de índices. Vamos então começar esta apresentação mostrando, no fundo, a informação principal ou as principais características do CFD. A principal característica será efetivamente a questão da alavancagem. E para que possamos então fazer uma análise mais detalhada, vamos abrir duas janelas de transação. Uma sobre CFDs, portanto negociar CFDs, e uma segunda com negociar ações. Vamos selecionar o mesmo título em ambas as janelas. Vamos pôr, por exemplo, a Apple. E novamente a Apple na janela de negociação de CFDs. Nesta janela vamos então poder comparar os preços, que são idênticos, tem aqui uma pequena diferença relativamente ao spread, que é aplicado sobre a cotação, e na parte inferior vamos colocar, por exemplo, 100 ações e 100 CFDs sobre a Apple. Ao compararmos os detalhes, vamos conseguir ver que se quisermos comprar 100 ações da Apple, tendo em conta o preço que foi definido, iríamos ter sensivelmente um investimento de 13.100 dólares e que no CFD, para a mesma quantidade, portanto as mesmas, neste caso 100 CFDs da Apple, iríamos ter também uma exposição aproximada de 13.100 dólares. A diferença é que, enquanto que na negociação de ações nós temos que ter este valor totalmente disponível para aplicar neste investimento, no caso dos CFDs, e apesar de termos um valor nominal de aproximadamente 13.100 dólares, vamos ter uma margem, portanto o valor de margem, o valor que é requerido da nossa conta para este investimento, de aproximadamente 1.300 dólares. Este valor é aquele que vamos utilizar da nossa conta para este investimento, sendo que, obviamente, as nossas mais e menos valias vão ser de acordo com os 13.100 dólares e não com estes 1.300 dólares. Portanto, quando abrimos uma posição num produto alavancado, seja ele qual for, teremos sempre que ter em atenção o valor nominal, porque se estamos a utilizar apenas uma parte do nosso saldo, as variações que o instrumento vai ter vão ser de acordo com o valor nominal e, portanto, a exposição que vamos ter é muito superior ao valor que está a ser utilizado da nossa conta. Aproveitando que estamos já nesta janela, vamos falar também sobre o conceito do juro estimado para o dia. Nesta janela podemos ver que o valor de juro estimado para este investimento, portanto 100 CFDs da Apple, seria de aproximadamente $1. Ou seja, se nós deixássemos a nossa posição aberta de hoje para a sessão seguinte, de hoje para amanhã, iria ser contabilizado este juro de $1, que seria depois debitado na totalidade de todos os CFDs que mantivéssemos em aberto durante o mês, iria ser debitado na totalidade no final do mês em questão. Este juro, ele varia de dia para dia, mas as variações não costumam ser muito significativas, portanto podemos sempre fazer a estimativa, se já tivermos a posição aberta por três sessões, por exemplo, podemos abrir uma janela de transação, ver o que o juro estimado nesse dia será, por exemplo, de $1 e podemos ver que aproximadamente a posição que nós tivemos aberta durante os últimos 3 dias, que terá então um débito de $3 ou levará a um débito de aproximadamente $3 no final do mês. Ainda aproveitando esta janela, temos sempre também que ter em atenção que no caso dos CFDs, não todos, mas alguns, podemos negociar ou podemos colocar a ordem primária de venda e não de compra. E, portanto, se o quisermos fazer, se nós agora achássemos que a Apple iria desvalorizar durante os próximos momentos ou as próximas sessões, podíamos dizer que queríamos vender então
este CFD a um determinado preço que seria estipulado por nós, por estarmos a dar aqui uma ordem de venda limite, em que seria então o preço que nós deferimos, que iríamos definir, que seria o preço superior ao que o mercado está a fazer, por se tratar de uma ordem de venda, portanto, iríamos aproveitar ou acreditar que este CFD iria desvalorizar e então vendíamos antes de comprar, sendo que depois fecharíamos a posição, obviamente, com uma ordem de compra. Estas posições de venda, portanto, quando estamos curtos, podem levar também a um custo que é o custo de empréstimo, que é também debitado depois no final do mês, sendo que esse valor pode ser consultado recorrendo ao menu Conta e Condições de Negociação. De forma a podermos ver qual o impacto que ou qual o mecanismo de colocação de ordem, vamos precisamente utilizar esta janela de transação e vamos selecionar a opção de colocar ordem. Damos a confirmação, recebemos a confirmação de que a nossa ordem já foi colocada e, ao fecharmos a janela, vamos fechar as restantes, vamos poder consultar, como demos uma ordem de venda limite e não uma ordem ao mercado, vamos poder consultar as ordens que temos em aberto, recorrendo ao menu Negociação e depois Ordens em Aberto. Nós já temos aqui a janela aberta e, portanto, vamos poder ver então que demos uma ordem de venda limite do CFD da Apple, a quantidade que foi dada, o preço que foi estipulado, de forma a podermos acompanhar. Se a quisermos alterar ou mesmo cancelar, só temos que selecionar esta ordem e utilizar os botões que se encontram na parte inferior desta janela. De forma a podermos ver qual seria o passo seguinte, eu vou alterar esta ordem para a ordem ao mercado, confirmamos e vamos agora poder consultar não a ordem aberta, porque entretanto foi consultada, foi alterada, mas sim as posições em aberto. Vamos então depois poder visualizar a posição que nós temos após a execução e se clicarmos aqui neste sinal mais, conseguimos ver os diversos detalhes. Se, por exemplo, tivéssemos dado 2 ordens sobre este mesmo CFD, se agora a seguir dessemos uma nova ordem sobre a Apple, sobre o CFD da Apple, se clicássemos nesse sinal mais, iria aparecer mais uma linha com esses detalhes. Olhando para a janela de resumo de conta, que eu há pouco não disse, mas que se encontra no menu Conta e depois Resumo de Conta, vamos poder consultar o valor da conta, que no fundo está a incorporar todas as posições que temos em aberto. Portanto, no fundo será, se fechássemos esta posição da Apple, deste CFD da Apple neste momento, seria o valor que teríamos disponível na nossa conta. Temos também a utilização de margem e este é um conceito que todos os utilizadores de produtos derivados, mais uma vez não só dos CFDs, mas da generalidade, têm que ter muita atenção. Esta utilização de margem vai variar entre os 0% e os 200%. Dos 0% aos 100%, portanto, a margem vai aumentando. Vamos conseguindo ver neste pequeno gráfico que aqui temos a evolução da margem e qual o valor que ela apresenta. E quando atinge os 100%, o utilizador recebe uma mensagem dando precisamente essa indicação e percebendo também, ou permitindo perceber também que deixará de poder aumentar a exposição. Portanto, assim que a margem atinge os 100%, só conseguirá aliviar as posições que tem e não aumentar a exposição que tem ao mercado. Esta mensagem voltará a aparecer aproximadamente aos 150% e quando a margem atinge os 200%, todas as posições em produtos derivados, em produtos alavancados, são automaticamente encerradas. Não há um mecanismo manual, é um mecanismo automático que é feito pelo próprio sistema assim que a margem atinge os 200%. Outro conceito que é importante ter em conta nesta janela de resumo de conta é precisamente a questão da exposição líquida, portanto, a exposição que estamos a ter ao mercado e o disponível para negociar em margem. Portanto, nós começámos com um saldo inicial de 100 mil euros e após a operação que nós efetuámos, temos agora aproximadamente 98.700 euros para negociar ainda em produtos derivados. O que está a ser utilizado para os requisitos da margem, portanto, o que está a ser utilizado, tendo em conta as posições que temos em carteira,
também pode ser consultado e neste caso será de aproximadamente 1.200 euros, que era precisamente o valor que estava indicado na janela de transação, ou aproximadamente, para a colocação desta ordem. Não sendo o foco desta apresentação, e aproveitando ainda que estamos nesta janela de resumo de conta, deixamos também a nota que para encerrar estas posições pode inclusivamente utilizar os 3 botões que se encontram no final de cada linha. No primeiro botão encerramos a posição ao preço que o mercado está a fazer. No segundo botão vamos poder colocar uma ordem limite, que nos vai garantir de alguma forma uma mais-valia. E por outro lado a ordem stop, que no fundo será uma ordem para evitar que este instrumento no fundo vá variando demasiado de forma contrária à posição que nós temos e de forma a minimizar mais-valias que possamos ter. Se colocarmos então uma destas ordens, selecionamos este botão, podemos editar, portanto, o tipo de ordem que estamos a querer definir. Obviamente, como temos uma posição, como estamos curtos, como demos uma ordem de venda na Apple, a ordem para encerrar esta posição será, obviamente, uma ordem de compra. Vamos colocar a ordem e, a partir do momento que a colocamos, o sinal que tínhamos disponível do lado direito vai passar a estar disponível do lado esquerdo para nos dar precisamente essa indicação. Podemos depois consultar a ordem mais uma vez na janela de ordens em aberto, de forma a podermos alterar ou cancelar se assim o desejarmos, mas o facto de podermos colocar estas ordens relacionadas permite-nos também, de alguma forma, aumentar o número de estratégias que temos disponíveis para estes instrumentos. Por exemplo, se formos novamente ao menu negociação e à janela de negociação de CFDs, e se quisermos colocar agora uma ordem de compra para a Apple, portanto, assumindo que temos esta posição, mas achamos que agora, de alguma forma, a Apple vai recuperar nos próximos minutos, podemos, por exemplo, então, dar uma ordem de compra do número de ações, de CFDs que desejarmos, portanto, editamos aquilo que pretendemos e damos a ordem de compra. Eu, neste caso, vou pôr ao mercado para ser visualizada imediatamente e vamos então ficar em simultâneo. Eu aqui dei quantidades diferentes, mas podia ser exatamente a mesma quantidade que não teria problema. Vamos ficar com uma posição de venda e uma posição de compra. Enquanto que, se não tivermos a ordem relacionada, as duas posições se anulam. Neste caso, os valores são diferentes, mas se tivéssemos dado uma ordem exatamente no mesmo montante, portanto, dos mesmos 100 CFDs, no final da sessão eles desapareceriam da janela de posições em aberto porque se iriam anular. Neste exemplo em particular, se não tivéssemos a ordem relacionada, no final da sessão de hoje, ou no final do dia de hoje, iríamos ficar apenas com uma ordem, com uma posição, aliás, de venda de 50 CFDs, tal como indica a primeira linha, mas como demos a ordem relacionada, pelo menos numa destas posições, estamos a dizer que esta nossa primeira posição vai ser encerrada especificamente por esta ordem relacionada e, como tal, vamos conseguir manter estas duas linhas, quer a posição de venda, quer a posição de compra, abertas em simultâneo, sem que elas se anulem. Obviamente que se anularmos ou se cancelarmos a ordem relacionada que temos na primeira linha, elas aí sim anular-se-iam e, portanto, deixaríamos de ter as duas linhas, passaríamos a ter apenas uma única linha de venda de 50 CFDs da Apple, em que o resumo pode ser consultado clicando mais uma vez naquele sinal mais para recolher os detalhes e vermos então a posição global. Estes conceitos foram também mencionados, como eu disse no início, já num outro seminário ou numa outra apresentação que fizemos. Portanto, aconselhamos uma nova visualização de forma a poder ter um maior detalhe. Vamos só acrescentar que, neste caso, utilizamos CFDs sobre ações, mas temos diversos tipos de CFDs disponíveis. Podemos consultá-los de forma mais imediata, recorrendo ao menu negociação, à janela de explorador de instrumento, que já temos também aqui aberto na lateral e que, se selecionarmos na opção de CFD,
dá-nos o detalhe de todos os CFDs que temos. Temos CFDs sobre índices, em que podemos negociar, por exemplo, um CFD sobre o CAC, um CFD sobre o DAX, qualquer um deles podemos, que aqui estão mencionados, que podem ser negociados, em que de certa forma vamos estar a apostar, vamos estar a acreditar num determinado comportamento do índice em si. Se, por exemplo, abríssemos a janela de transação do DAX, do CFD do DAX, íamos poder dar na mesma ordem de compra ou de venda, íamos poder estipular a quantidade de contratos que queríamos negociar, teríamos na mesma a questão do valor nominal e da margem, tal como explicámos há pouco. E se comprássemos então este contrato do DAX, iríamos estar a dizer ou estar a acreditar que o DAX iria subir nos próximos momentos, nas próximas sessões, e então, de certa forma, aproveitar o comportamento que o índice faz. Não neste caso na ação, mas sim o comportamento do índice. Como demos uma ordem ao mercado, já podemos consultar aqui precisamente a linha com o CFD do DAX, exatamente com os mesmos parâmetros que temos, que falámos no CFD da Apple, e portanto podemos de certa forma diversificar a carteira. Podemos, se por exemplo tivermos um conjunto de ações, por exemplo, de um determinado mercado, estamos com uma menos-valia acentuada ou que não nos agrada nessas ações, podemos de alguma forma utilizar o CFD do respectivo índice para tentar, de alguma forma, aproveitar uma variação. Se o mercado está em queda, podemos dar, por exemplo, uma ordem de venda nesse CFD desse índice e, de alguma forma, tentar garantir uma mais-valia ou tentar conseguir uma mais-valia de forma a compensar a posição de ações que temos nesse mercado que apresenta, por exemplo, uma menos-valia. Portanto, de alguma forma, tentar compensar e diversificar a carteira. Além dos CFDs de índices, temos também os CFDs de ações que já falámos, temos os CFDs de Forex, portanto, com alguns pares cambiais disponíveis para podermos negociar. Podemos, por exemplo, abrir aqui uma janela de gráfico. Para o fazer, apenas teria que ir a negociação e selecionar gráfico e arrastarmos, por exemplo, aqui Euro-Libra para a janela de gráfico e consultarmos a variação que está a ter, o comportamento que está a ter. Pode ser negociável, obviamente, estamos aqui apenas a utilizar o gráfico para também mostrar as diversas formas que tem de consultar. Temos ainda CFDs sobre mercadorias, por exemplo, gasóleo, temos café, petróleo também está disponível, portanto tem diversas opções disponíveis para poder negociar, ouro. Aproveitando aqui esta janela, esta visualização dos CFDs de mercadorias, como seguem o contrato futuro, tem também a possibilidade de consultar o CFD em contínuos. Portanto, se arrastarmos, por exemplo, esta visualização que está a cinzento, ele não pode ser negociado, é precisamente disponibilizado para que possamos acompanhar a evolução juntando as diversas maturidades. Se verificarmos aqui os restantes contratos, estão, por exemplo, para julho, provavelmente será o mais próximo, e, portanto, como estes contratos têm uma determinada data em que terminam, têm maturidade, ao utilizarmos o contínuo, ele vai conjugar, digamos assim, o comportamento das diversas maturidades de forma a conseguirmos fazer uma análise mais prolongada. Além dos CFDs de mercadorias, temos ainda os CFDs de taxas de juro. Temos aqui alguns exemplos também disponíveis e ainda os ETFs, que também ultimamente têm tido algum destaque. No fundo, são fundos negociados em mercado, têm uma determinada composição que pode ser vista em detalhe na página do respectivo emitente. Por exemplo, um CFD que esteja direcionado a países emergentes, um CFD, neste caso um ETF que esteja direcionado a países emergentes, a um determinado setor, sei lá, agrícola, por exemplo. É uma questão de também fazer a análise a cada um dos ETFs através da página do emitente para sabermos os detalhes do mesmo e que pode ser negociado tanto em ação como, em alguns casos, em CFDs. E esta é a listagem dos CFDs que temos disponíveis para negociar ETFs. Estes são as principais categorias, chamemos-lhe assim, de CFDs. Vamos então agora fazer um pequeno intervalo
mas antes disso vamos só indicar como podem consultar as restantes apresentações. Para isso terão que recorrer ao nosso site e depois selecionar a opção Informação e Seminários Online. Nesta janela tem então as diversas apresentações que temos feito neste formato, com diversos temas. Poderão sempre consultar a qualquer altura para maior detalhe, de forma a também irmos refrescando, digamos assim, os conceitos e até mesmo depois pô-los em prática através das janelas de ação, que podem também ser registadas por cada um em soluções GoBoLink Pro e depois na opção Demo Grátis. Mesmo quem já seja cliente pode a qualquer altura fazer este registro de simulação, poderá pôr em prática não só algumas estratégias que queira, no fundo, testar, mas também ficar a conhecer outros produtos, no caso principalmente destes produtos derivados, alavancados. Convém sempre testá-los o melhor possível, mesmo já estando a negociar, continuar a utilizar a conta de simulação para fazer alguns testes, de forma a incorporarmos bem os conceitos e todos os mecanismos que estão envolvidos na sua negociação. Vamos então fazer um pequeno intervalo, ficamos disponíveis para responder algumas questões durante este período e, portanto, retomamos dentro de momentos com a continuação desta apresentação.